para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocará as estrelas e o sol. Uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma força, e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Em poucos minutos, deslizava pelas verdejantes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva, e surgiam outras coisas além da relva. As mais altas encostas iam ficando escuras de ruzes, manchas de um verde mais intenso apareciam no vale. Digori não sabia ainda o que eram, até que surgiu uma pertinho dele, uma coisa espigada, que ia lançando braços para os lados, e os braços se cobriam de verde e iam ficando maiores, a uma grande velocidade. Havia muitas dessas coisas à sua volta agora. Quando ficaram quase do seu tamanho, viu o que eram. São árvores, exclamou. Esse é um trecho do livro Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, que vai contar como Nárnia foi criada. Ele vai dizer que Nárnia foi criada a partir de uma canção que Aslan entoava naquele mundo que anteriormente não tinha nada. Isso lembra alguma coisa? De forma semelhante, a Bíblia vai relatar como o mundo foi criado. Vai dizer que Deus, mediante uma palavra, criou os céus, os mares, os animais, as árvores. Então, aqui a gente percebe dois conceitos que Vygotsky vai trazer no seu livro Imaginação e Criação. Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa unidade 2, que é a construção da infância, e vamos utilizar o texto de Vygotsky, Imaginação e Criação. Vamos utilizar a tradução de 2009 e vai estar na apostila de vocês podem acessar durante ou após a aula. Agora a gente vai aprender dois conceitos importantes, que é a reprodução e a criação. A primeira, reprodução, a capacidade do ser humano de reter experiências e informações. Por exemplo, você tem um bule de chá que está extremamente quente. Você pega lá e você se queimou. A próxima vez que você for nesse bule de chá, você vai da mesma maneira? Não, né? Você vai usar um pano, você vai usar alguma coisa para não se queimar, porque você reteve essa informação. Aquela coisa está muito quente e ela vai me gerar dor. Então, é a capacidade de reter as informações, o que nos ajuda a nos adaptar ao meio. Você vive experiências, você percebe que você retém essas informações. Mas aí vamos para um outro conceito. A capacidade cerebral da plasticidade. Ou seja, o nosso cérebro tem substâncias que nos permitem gerar marcas, né, informações, conceitos, principalmente quando essas marcas elas acontecem com frequência, que nos modificam. Então, a plasticidade, vai para esse nomezinho aqui, plasticidade, que vai ser igual a modificação mais marca. Uma frequência, uma ação repetitiva vai gerar essa marca que vai gerar essa modificação cerebral. Por exemplo, uma folha em branco, né? Eu vou dobrá-la no meio e vou intensificar uma marca aqui no meio dela. Ela pode voltar ao que era anteriormente? Pode, eu posso voltar a abri-la. Porém, vai ficar uma marca. E essa marca vai fazer poder eu voltar para que estava anteriormente com muita facilidade. Então, uma marca que acontece com frequência vai meio que traçar um caminho que vai poder fazer essa repetição, a repetição dessa ação, desse hábito. E isso vai ser estudado por vários outros teóricos, como Skinner, por exemplo. Então, nosso cérebro tem essa capacidade de modificar as marcas, as nossas experiências, através dessa reprodução. Porém, o cérebro humano para por aí? A gente só conseguiu evoluir por causa disso? Não. Outro conceito muito importante, que é o segundo conceito que vai trazer nessa parte do livro, é a criação, chamada pelo Vygotsky de imaginação, que é a capacidade do homem reelaborar novos conceitos, somando habilidades, somando informações que já existem. E o interessante é que ele chama de imaginação.
na nossa sociedade é comumente ditado imaginação aquilo que é fora da realidade, aquilo que foge do que é real. Porém, não é bem assim. Por exemplo, quantos de vocês criaram metas para esse ano? Mas antes de vocês criarem metas de, vou falar inglês, vou virar fitness, vou beber 3 litros de água por dia, vocês imaginaram, vocês pensaram. Darwin, Tesla, Albert Einstein, todos eles foram grandes criadores e inventores de teorias, de objetos, mas antes de qualquer coisa, eles imaginaram. Na bibliografia de C.S. Lewis, ele vai dizer que antes de ele criar Nárnia, ele já via Nárnia na sua mente. Antes dele escrever. Então, antes das nossas ações reais, a gente imagina, a gente pensa. Por exemplo, a pessoa que criou a bicicleta, eu fico imaginando, ela deve ter pensado assim, cara, será que é possível criar algo que faça me locomover como um cavalo, mas que não seja um animal, que possa talvez até ser mais rápido? Então, a capacidade do homem de criar. O Vygotsky, ele vai trazer uma parte no seu livro interessante. Vai falar o seguinte: qualquer invenção grandiosa ou pequena, diz Hilbert, antes de firmar-se, de realizar-se de fato, manteve-se integral como uma construção erigida na mente por meio de novas combinações ou de correlações, apenas pela imaginação. A imaginação ela é importante para criar. Mas o que acontece se eu juntar esses dois conceitos? Por exemplo, nossas crianças, elas releem as coisas ao seu redor, mas elas também criam. Corsaro 2011 vai dizer isso, que as crianças elas são leitoras de cultura, elas leem e reproduzem a nossa cultura, mas elas são construtoras de cultura. É só vocês pararem para ver as crianças. Parem só para observá-las brincando. Elas vão brincar de mamãe, vão brincar de cozinhar, de dirigir, mas elas também vão começar a criar a partir daí. Não para só nas coisas da realidade. Elas vão, inventar um espaço-nave, elas vão... A experiência, de Corsaro, que a gente já estudou, que eles vão falar do Labanco, que era um banco que ia até as pessoas. O que hoje em dia não é algo não tão distante assim, né? Porque todo mundo tem um banco no celular. Então, as crianças, elas criam através das suas imaginações. E é muito importante trazer isso bem guardadinho, que existe uma releitura, existe uma leitura da realidade, mas existe uma criação da realidade. Elas criam, elas modificam. E esses dois conceitos foram extremamente importantes para a adaptação do homem no mundo e para a reconstrução, para a evolução. E todos nós somos dotados de criatividade, de habilidades criadoras. Não é coisas que uns têm, outros não. Essa pessoa que é extremamente criativa. Todos nós somos dotados de criatividade. Vygotsky vai dizer na página 17 a seguinte frase: essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de combinar o velho de novas maneiras, que constitui a base da criação. Então, todos nós somos dotados de criatividade, somos dotados de habilidades criadoras. Se imagine quantas vezes você não criou uma nova forma de estudar, uma nova forma de se comportar de tal meio, por causa de marcas frequentes de acontecimentos, ou por releituras, ou para facilitar a sua vida. Quantas vezes você percebeu que uma rota chegaria mais fácil ao seu destino? Todas essas pequenas ações são geradas por uma leitura da realidade, somada por uma criação. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Linda Beatriz e juntamente com a professora Amanda a gente vai dar continuidade a esse tema maravilhoso que é a imaginação, né? A professora Ana Clara já fez um apanhado geral com o capítulo 1 do livro Imaginação e Criação da Infância, né, do Vygotsky, e agora a gente vai dar continuidade no capítulo 2, que tem como temática principal a imaginação e a realidade. Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, como vocês imaginam que ocorre a atividade criadora de combinação? Pensem um pouquinho.
de onde ela surge, o que vai direcionar ela, que leis vão reger ela. Tem leis para reger isso? Eu quero que vocês pausem o vídeo e pensem um pouquinho. Certo? Pensaram? Bom, primeiramente, agora a gente vai realmente iniciar o tema, né? A análise psicológica dessa atividade, ela vai indicar que ela é de uma complexidade enorme. E que isso não acontece de uma hora para outra, né? Ela é um processo lento, gradual, processual. É um processo. E cada estágio etário, ele vai possuir uma forma característica de criação. Não só nas crianças, mas também nós adultos, porque essa criação ela vai depender intimamente do acúmulo de experiências que nós temos ao longo da vida, né? Então, para a gente começar essa temática, a gente vai começar pelo esclarecimento, né, dessa relação fantasia-realidade que existe no comportamento humano. E também a de imaginação e realidade. O que vai ajudar a entender que essa imaginação ela não é um divertimento ocioso da mente, ela não é uma função desnecessária. Pelo contrário, ela é uma função totalmente necessária no cognitivo do ser humano. A primeira forma de relação entre imaginação e criação, ela vai consistir no fato de que toda obra da imaginação se constrói de elementos tomados da realidade e presentes na experiência anterior do ser humano. Ou seja, tudo que vem na nossa cabeça que a gente supostamente cria, ela não é nada mais do que a junção, mescla de algo que a gente já viu ou a gente já experienciou. Não sei se vocês já ouviram falar de um estudo que ele vai falar assim, que nos nossos sonhos, aqueles rostos que a gente vê nos nossos sonhos, eles não são imaginativos. Todos os rostos que o nosso sonho sonha, né, que aparecem no nosso sonho, eles já foram vistos por nós em algum momento da nossa vida. Então, o que acontece na nossa mente, na nossa imaginação, é exatamente isso. Ela não cria uma coisa do zero. Vou chegar aqui e vou criar uma coisa. Pá, criei. Não. Ela necessita de experiências que embasem, né, que lhe deem informações para dirigir essa imaginação ou essa imaginação, essa criação, né? No seu livro, na página 21, vai ter um exemplo de Vygotsky, né? Eu vou ler aqui para vocês. É um poema de Pushkin que vai falar sobre o Izbuka, que é uma casinha camponesa muito comum lá na Rússia. Vou ler para vocês. E aí eu quero que nesse momento que eu leia, vocês vão fechar os olhos e imaginar, vão escutar e imaginar. Na enseada há um carvalho verdejante. Nesse carvalho há uma corrente de ouro. E um gato sábio, de dia e de noite, anda em círculos pela corrente. Ao ir para a direita, canta uma canção. Ao ir para a esquerda, conta um conto. Lá há magias e silvanos, e uma sereia nos galhos. Lá nas trilhas misteriosas, há pegadas de animais nunca vistos. O Isbá lá tem patas de galinha e não tem janelas e nem portas. Imaginaram? Certo. Se a gente observar palavra por palavra desse trecho, né, desse pedaço do poema, a gente pode perceber a combinação de elementos que vão remeter à fantasia, mas que foram totalmente tirados da realidade, né? Foram combinações tiradas da realidade. Temos elementos, né, que vão existir na realidade, como o carvalho, a corrente de ouro, o gato, as canções, o canto, tudo isso é da realidade, é natural, é normal. Mas a gente também tem aqueles que remetem à magia, né, que no caso a fantasia vai ser uma combinação desses elementos. Por exemplo, o gato sábio que vai andar em círculos na corrente de ouro, cantando canções e contando contos. É quase um trava-línguas isso. E a gente tem também combinações mais complexas de elementos, né, sugeridos pela realidade,
como a sereia nos galhos, que aí nesse caso já não vai ser aquela sereia que a gente conhece, né, que é a mistura da mulher com o peixe. Ela vai ser uma mistura da mulher com um pássaro, né, nos galhos, no caso. E a isbuca, que é a representação das patas de galinha em um isbar. Eu vou colocar aqui desse lado, ó, desse lado aqui, a imagem para vocês verem. Viram? Pois é. Esse é um isbuca. E ela vai nos levar a perceber que a imaginação, ela cria cada vez mais novos níveis, né, de combinações. Ela é aquele tijolinho que você vai colocando em cima um do outro. Cada etapa da sua vida vai acrescentando nessa criação, nessa construção que é a imaginação. Desde o básico, né, com elementos reais que vão apenas interagir entre si de maneira estranha, até os mais complexos, né, e os que a gente vai chamar de fantásticos, que é ali a mistura desses elementos. E aí que nós encontramos com a primeira, né, e a mais importante lei, que vai subordinar a atividade da imaginação, viram? Tem leis que estabelecem como é que funciona essa atividade da imaginação. Essa lei vai falar assim, que a atividade criadora da imaginação, ela depende diretamente da riqueza e diversidade das experiências anteriores da pessoa. Porque essa experiência vai constituir um material que cria as construções da fantasia. Elas vão ser a base para as novas experiências imaginativas. O Ribot, ele vai dizer que após um período de acúmulo de experiências, começa o período do amadurecimento ou de choco. Eu vou dar um exemplo. É como um ovo que a galinha bota e ela vai chocar aqueles 20 dias, né, aquele período de tempo, ela vai chocar aquele ovo para que daquele ovo saia o seu filhote, né, o pintinho, que vai ser o resultado dessa experiência. E um exemplo para vocês entenderem como é que funcionou como é que funciona na vida real, né? Que o livro vai dar vários exemplos, mas eu quero citar esse em específico, é o do matemático chamado Hamilton, que ele fala assim, que o seu método dos quartênios apareceu-lhe pronto quando ele estava sobre a ponte de Dublin. Ele vai falar assim, naquele momento eu obtive o resultado de anos de trabalho, se eu não me equivoco, foram 15 anos de trabalho. E tipo assim, não foi do nada, foi uma construção. E ele se deu conta dessa construção, do quão longe ele chegou nessa construção, só no momento em que ele estava lá no resultado dessa construção. Eu tenho uma professora que ela é muito querida, muito maravilhosa, e toda vez que a gente tinha dificuldade de escrever um artigo, de escrever um trabalho científico, ela falava assim: minha filha, se você escrever artigo é igual uma gestação, é igual ter um bebê. Você tem que engravidar, você tem que gestar para depois parir, né? Para depois ter o bebê. Se você não ler, você não vai conseguir produzir nada. E aí, né, a gente volta ao início. A gente precisa ter experiências para embasar o nosso processo criativo. Seja por leitura, seja por vivência, a gente precisa ter experiências para embasar o nosso processo criativo. E aí, uma coisa que eu pensei aqui. Quando a gente fala assim, que a atividade criadora, né, da imaginação depende diretamente da riqueza e diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência constitui o material que se criam as construções da fantasia. A criança precisa ter essas experiências. Quanto mais ela tiver essas experiências, mais imaginação ela vai ter, né? Mais processo criativo de imaginação. É por isso que quando a gente vai ler para crianças pequenas, a gente precisa ter
um recurso pedagógico. Por quê? Crianças pequenas não têm experiências. Como é que elas vão ter essa imaginação, né? Poder imaginar sobre aquilo que a gente está lendo, se elas não têm experiências para embasar essa imaginação. Então, por isso, quando você for lá com seu aluno, com sua criança, ler para as crianças pequenas até 6, 7 anos, né? Que é ali onde o Piaget fala que é o período sensório-motor. Leia com auxílio de recursos pedagógicos, seja com o livrinho que você vai lá mostrar para ele, né? Que no livrinho tem as imagens, seja com o livrinho, seja com um fantoche. Ajude a sua criança a desenvolver esse processo criativo, porque ela precisa da ajuda, da nossa ajuda, né? No caso, quando elas são pequenas. A criança, ela precisa, né, dessas experiências para ter uma base sólida para atividade de criação. Como eu disse, quanto mais ela lê, mais ela vai... Quanto mais ela lê, quanto mais ela vê, quanto mais ela ouvir, quanto mais ela vivenciar, mais ela vai assimilar. E quanto maior for essa exposição às experiências, mais significativa e produtiva será a sua atividade de imaginação. Dessa maneira, a gente pode dizer, né, que pode perceber que a fantasia, ela não vai se opor à memória, ela não vai ser algo, um tá aqui, o outro aqui, não. Elas se apoiam uma na outra e dispõem dos seus dados para novas combinações. A segunda forma de relação fantasia e realidade, ela é diferente, ela é mais complexa e ela não diz respeito a essa articulação entre os elementos da construção fantástica e a realidade. Mas sim, ela vai dizer respeito ao produto final, né, dessa construção fantástica, dessa fantasia. E é um fenômeno menos complexo da realidade. Ela é integralmente subordinada àquela primeira lei que a gente falou, onde esses elementos da imaginação consistem em elementos da realidade modificados e reelaborados. Um exemplo. Quando a gente vai ler um livro, e nesse livro vai contar as características de uma pessoa, de um objeto, de uma situação, de um lugar, enfim, ele vai descrever, né, situações. É possível a gente imaginar. Mas por que é possível imaginar? Porque nós temos base, nós temos experiências para poder imaginar, para poder pensar, isso quer dizer isso, né? Por exemplo, eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou descrever aqui uma pessoa. Uma pessoa alta, com olhos amendoados, queixo proeminente, nariz arrebitado e cabelos acobreados. Pensou? E aí, o que você pensou? Você pensou uma mulher de cabelos acobreados, nariz arrebitado, queixo proeminente, ou você pensou em um homem? Isso vai depender, né? Porque como eu não especifiquei o sexo, isso vai abrir, né, aquele precedente para que você imagine tanto um homem quanto uma mulher. Mas isso vai depender da sua experiência, depende do seu ponto de vista, depende do seu gênero. Mas também vai depender do quê? Se você sabe qual é o formato de uma amêndoa, se você sabe qual é a cor do cobre, né, para os cabelos acobreados. E isso vai variar de quê? De idade para idade, porque uma criança mais nova muito provavelmente não vai saber o que são olhos amendoados, muito provavelmente não vai saber qual é a cor do cobre. E então ela não vai conseguir assimilar essa informação, por não ter tido acesso a essa informação. Já uma mais velha muito provavelmente vai saber, né? Se ninguém nunca te tiver descrito a cor do cobre, o formato da amêndoa, a imaginação correta desses elementos, né? Dos olhos amendoados, do cabelo cobreado, ela não vai ser possível. Isso porque a sua imaginação nesse momento em que eu estou descrevendo, em que eu estou narrando, ela não está funcionando livremente, mas ela está sendo orientada, ela está sendo conduzida pela experiência de outra pessoa, que nesse caso vai guiar a sua imaginação e conduzir a sua imaginação a coincidir com a realidade, né? Porque
Se eu estou narrando de algo que eu estou vendo ou de algo que eu estou pensando, mas não é algo que não é a realidade. Ou seja, nesse caso, a imaginação ela vai adquirir uma função de transformar e ampliar a experiência do indivíduo, se baseando na narração e na descrição do outro, no caso, nesse caso agora, né? Ou seja, a pessoa expandiu a sua mente, não só com as experiências que ela tem, mas com as experiências de outra pessoa. O que faz a gente entender que a imaginação ela é uma condição totalmente necessária para toda e qualquer atividade mental humana. Quando a gente é exposto a essas situações, nós temos uma dependência dupla. Não, agora dupla e mútua, né? Porque uma depende da outra. Tanto a imaginação depende da experiência, quanto a experiência depende da imaginação. E temos também a terceira forma de relação entre a atividade de imaginação e a realidade. E essa é de caráter emocional. Sim, as nossas emoções influenciam na nossa imaginação. Onde, por um lado, qualquer sentimento ou emoção tende a se encarnar em imagens conhecidas correspondentes a esse sentimento. Por exemplo, se a gente pensar em amor, né? Vamos pensar em amor. Você já pensa em corações, pensa no vermelho, que remete à paixão, que remete àquela situação, né, de amor. Isso vai depender da sua experiência, né? E isso se dá porque qualquer sentimento, ele não tem apenas a expressão externa, né, do sentimento, mas também tem uma expressão interna. O que reflete na seleção de ideias, na seleção de imagens, na seleção de impressões. Por exemplo, se eu falar amor para você, pode ser para uma pessoa, pode ser felicidade, para outra pessoa pode ser sofrimento. Depende da experiência que ela teve, né? Depende da situação que ela está passando. Esse fenômeno ele é conhecido como lei da duplação dos sentimentos. Por exemplo, se eu falo sobre o medo, né? O medo ele não é expressado somente pela boca seca, pela taquicardia, pela sudorese, pela palidez, pelo tremor. Não. Ele também se mostra no fato de que, por exemplo, se eu tô com medo, né? Além de eu estar externamente eu estar tendo essas características, né? Tendo essas reações, mas também qualquer coisa que acontecer comigo, nesse momento em que eu estou com medo, eu vou reagir, vai ser o meu medo reagindo, né? Por exemplo, se eu tô com medo aqui e chegar uma pessoa, eu vou me assustar. Por quê? Porque eu estou com medo. Então eu estou em estado de alerta, né? E isso porque esse sentimento ele tá me dominando, né? Ele que está me conduzindo a essas reações. Então eu estou percebendo o mundo através do meu medo, né? Não seria a Linda respondendo, mas seria o medo da Linda respondendo. Dessa maneira, né, eu vou externalizar os sentimentos, a pessoa, né, no caso, agora, né, vai externalizar os sentimentos através de imagens de cores. Por exemplo, como eu falei do amor, pode ser vermelho, né? Mas também pode ser tristeza, né? Pode ser felicidade ou pode ser tristeza. O luto para todos é preto, né? Por quê? Porque é tristeza, é uma coisa ruim, é uma situação triste. A paz, a gente já pensa no branco, né? Bandeirinha branca, né? Tô pedindo arrego, paz, né? Aquela tranquilidade, aquela sensação de paz, né? A tranquilidade, o azul, aquela calma, aquela situação boa. A rebelião ou a raiva, a gente já pensa naquele bichinho do imaginadamente. Esqueci o nome do filme, gente. Bom, vai me perdoar. Aquele bichinho vermelho, né? Aquele raiva, rebelião. É o vermelhinho, né? E assim por diante. E essa influência do fator emocional sobre a fantasia, ela é denominada pelos psicólogos como a lei do signo emocional comum. Onde nas impressões ou imagens que possuem o signo emocional comum, elas vão tender a se unir, apesar de talvez não ter uma relação entre elas, né? Como o coração e o vermelho. Qual não tem ligação, mas quando a gente fala em amor, a gente pensa nisso,
Então, é isso. A continuidade, a professora Amanda vai continuar, vai guiar vocês, né? Ali, a partir da página 27, ela vai estar guiando até o final dessa experiência. Bem, falar das impressões, as impressões elas estão voltadas para uma influência sobre algo em determinado sentido, determinada sensação, algo que está suposto, que não está, que não tem uma fundamentação restrita. Por exemplo, quando nós utilizamos fulano não me causa uma boa impressão. Eu tenho a impressão que fulano B é dessa forma. Não é algo que elas estão acompanhadas de uma situação existente, de algo que se passou ou de algo presente. As impressões, elas vêm acompanhadas a partir do estado afetivo. Então, de uma reação onde ambas posteriormente estarão se associando. A partir de uma semelhança que é criada um vínculo que acaba unindo as semelhanças afetivas com as mais diferentes impressões criadas. Mas isso não significa que esse vínculo ele surgiu por aproximação. Por exemplo, ele não é algo que surge dada uma situação que ocorreu. Digamos que aconteceu algo no passado que causou uma ação, uma reação. Essa ação e reação, ela é do quesito sentimental, do sentir. Enquanto a impressão, ela não necessariamente está associada a algo que ocorreu. Porém, o afetivo está. E a impressão, ela é do afetivo, ela tem relação com o afetivo. Então, se uma situação afetou no passado e você tem algum vínculo afetivo com essa situação, e mesmo que você não recorde dela, ou mesmo que ela não passe pela sua cabeça, a impressão, ela vai existir porque houve uma situação afetiva que, derivada da situação, a impressão se cria além do afetivo. Por quê? Porque eles têm um vínculo. Então, a impressão, ela vem desse vínculo, ela não vem da situação em si que aconteceu. Mas, como elas estão ligadas, porém não juntas, porque por mais que a situação tenha acontecido no passado, a impressão ela não ocorre da mesma maneira. Ela não vai ser algo que vai surgir seguido da situação. Mas o sentimento, a sensação, a ação, ela vai ser voltada para essa situação que ocorreu. O afetivo, ele se prolonga ao decorrer dessa situação e e a impressão ocorre a partir disso. Então, dessa maneira, as ações, elas são de algo proximal, que ocorrem mais voltadas para algo que já ocorreu anteriormente, no caso, uma repetição da experiência, enquanto a impressão, ela está voltada mais para a junção de um laço afetivo em comum, mas não necessariamente uma ação existente. Aí dentro desses laços afetivos, eles estão agrupados as mais diversas sensações, as que a gente conhece, que é amor, ódio, tristeza, o medo, o pavor, que se agrupam em impressão tanto racional ou não, que no caso, se eu for utilizar o exemplo da impressão irracional, ela está associada a um traço emocional, que no caso, por exemplo, quando nós passamos por situações de estresse e acaba que durante o sono temos sonhos inconscientemente, obviamente, relacionados a isso. Significa que é uma impressão, é uma reação de uma impressão que se cria no imaginativo a partir de um sentimento que ocorreu derivado desses que a gente já conhece, amor, ódio, tristeza, medo, mas é algo irracional. E o imaginativo, ele explora isso no nosso cérebro de uma forma que extrapola. Então, muitas vezes temos aquele exemplo, né? Esse sonho não fez sentido. E é dessa maneira que ocorre. É uma reação irracional que está agrupada no laço afetivo das derivadas dos diferentes tipos de sentimentos que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida. E quando apresentamos uma situação de que... vamos lá para o imaginativo, como eu estava falando, em relação a ser irracional. Mas também nós podemos dar o exemplo de quando a gente apresenta as cores.
Eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. A cor azul. Se eu pego o azul e digo, o azul claro, ele é uma cor fria. Aí aqui nós temos o vermelho. O vermelho, ele é uma cor quente. É dada uma impressão de que o azul, ele está induzido pelo ânimo, de que ele seja uma cor fria. No caso, algo quando pelo fator de uma lógica interna, não precisa ser uma ação ocorrida, mas sim algo que foi dito, mas você não tem o tato em relação a isso. No entanto, ela é uma relação lógica. Você associou o que foi dito com a cor. Nessa relação, nós temos a relação inversa e inversa, que a relação inversa, ela é entre o que se imagina e o que se sente. Como eu disse, você imaginou a partir da lógica que foi criada em cima disso. Então, a imaginação ela está voltada para a influência do sentimento. Já de maneira inversa, no exemplo, a imaginação influi no sentimento. Você imagina que o azul seja uma cor fria e que o vermelho seja uma cor quente. O que pode ser chamado de lei da realidade emocional, da imaginação. Na leitura, para Rimbaud, a essência dessa lei ela será da seguinte forma, que todas as formas de imaginação criativa contêm em si elementos afetivos. O que significa que o que foi construído de forma fantasiada compõe, por exemplo, vamos aqui, a criança. Quando nós estamos observando uma criança brincando, não necessariamente todos os brinquedos eles estão associados ao sentido que o adulto entende que ele tenha. A bola, para o adulto ela é uma bola, você já tem essa formação do cognitivo, do seu imaginativo, de que a bola é uma bola. A casinha feita, pronta, é uma casinha. Para a criança, na fase da infância, essa imaginação, ela ultrapassa essa questão do lógico, do óbvio, do que está ali, né? A bola é a bola. Para a criança, se você colocar diversos brinquedos, algumas vezes ou até várias vezes, dependendo de como a criança é influenciada ou de como os brinquedos têm essa influência nela, você vai ver ela brincando de casinha com itens que não necessariamente sejam de uma casa. Por exemplo, a garrafa PET, ela é o carro da casa. Crianças que brincam com terra, por exemplo. Estou fazendo uma cozinha, aqui é meu restaurante. Eles associam a terra à comida e você sabe que não faz sentido isso. Então, para a criança, essa relação da fantasia, do imaginativo envolvido na fantasia, ele não tem só aquela relação irracional, ele não é só um vínculo que ocorre do inconsciente, ele extrapola essa fase. A imaginação, ela tem um significado dentro da infância, então ela não é um ato irracional, ele é algo que ocorre de uma forma, não é que seja sem limite, mas é com um limite um pouco mais aberto para que ocorra. Então a fantasia, ela é construída compondo um sentimento. E a criança, nessa fase da infância, ela compõe esse sentimento a partir do que ela está desenvolvendo, a partir do que ela observa. Então, se ela só que observa e não, que eu esqueci de falar, né? Ela observa e não associa totalmente àquela imagem. Vamos dar um exemplo da casinha, como eu já utilizei. Quando a mãe está cozinhando, ela utiliza panelas, a comida de verdade. A criança, ela associa o que ela pode simular. Então, ela fantasia a situação e ela coloca isso dentro de um imaginativo dela que faça sentido. Então, para a criança, a comida são as folhas das árvores, a terra, vou lavar... Quando eles têm aquela associação de vou lavar as louças da cozinha. A louça, por exemplo, pode ser isso aqui. Isso aqui é realmente uma tampa de um copo. Mas para a criança, isso aqui vai ser a panela, a boca do fogão. Então, eles utilizam os objetos como exemplos a serem agrupados. Porque para eles, no imaginativo deles, eles entendem aqueles objetos associados aos objetos reais. Ele entende isso aqui como uma boca de fogão, como um copo, mas não necessariamente nessa questão ele vai dizer que vai tomar água nisso aqui, mas ele vai associar esse imaginativo
a essa construção, a essa concepção que ele tem do que são esses objetos que ele utiliza na fantasia, na brincadeira, no caso. Então, essa é um exemplo que a gente vê é a criança brincando e emitindo os sons. Ele emite os sons, mas não tem nenhum objeto que ele utilize para emitir esse som. Então, ele utiliza para dar porque é um exemplo que ele tem de referência, não é necessariamente o objeto físico, mas sim o som do objeto. Então, ele associa o som que ele escuta e tenta reproduzir. Ele fantasia essa situação. Então, o imaginativo, como a gente apontou do começo, que é o imaginativo associado ao afetivo, ele constrói todo esse laço, ele tem todo esse enredo associado do imaginativo em ligação com o afetivo, que é construído junto e agrupado com afetivo, imaginativo e sentimental. E isso está ajustado no pensamento da pessoa. O pensamento, ele é uma ação imaginativa, ele é uma criação humana. E essa criação, ela é sustentada por algumas necessidades, que é o desejo, a curiosidade, a emoção. Então, eles estão em constante ligação de uma ideia, de uma imagem, no caso, né, que é a que se concentra, não permanece em algo vago, não é algo que não é algo existente que que é associado, né, de alguma situação, de algum ocorrido. Aí dessa maneira é formado dois termos, né, que é o pensamento preponderante e a emoção preponderante, que são quase que equivalentes. Eles se envolvem como elementos inseparáveis e indicam a preponderância no caso de um ou do outro. Espero que tenha ficado claro. Então, para a gente dar continuidade nesse tópico na próxima aula, eu aconselho a leitura, né, a finalização em relação a esses elementos, para que a gente possa acompanhar, sanar as dúvidas, chegar ao fim das explicações e concluir estes questionamentos. Porque do imaginativo que a gente pode construir, definir, dessa maneira. Por enquanto, nesse tópico que a gente está apontando, a gente pode concluir dessa forma. Então, nós continuamos na próxima aula com o pensamento preponderante e o imaginativo, que é para a gente poder dar continuidade aos próximos tópicos.